No Saber Direito desta semana, o professor Daniel Cruz apresenta um curso sobre direito coletivo e sindical. Durante as 5 aulas, ele abordará a organização sindical, a fundação de entidades sindicais de grau superior, a negociação coletiva, o direito de greve e o direito coletivo em âmbito judicial. A aula 5 começa agora. Olá, pessoal! Chegamos no nosso último encontro e é com muita alegria que eu chego aqui para saber que agora nós estamos aptos para entender de uma forma pelo menos razoável de como funciona o nosso sistema sindical. Essas 5 aulas elas tiveram esse objetivo de tentar preparar minimamente um estudante ou um profissional de direito que quer começar. Nossa pretensão aqui não é ser um curso exaustivo e absolutamente completo, mas sim de dar uma visão, uma ideia. Essa aula de agora é a aula que, na minha opinião, é a mais técnica, é a mais profissional. Nosso objetivo não vai ser explicar direito processual, não vai ser explicar com absolutamente exaustão o que se faz ou deixa de fazer dentro de um procedimento processual complexo. O nosso objetivo é tentar dar algumas dicas, dar algumas soluções que eu já enfrentei na prática, dentro do que eu faço, do que eu fiz na minha carreira. Atualmente, eu advogo para algumas entidades sindicais, quer do lado patronal, quer do lado laboral. E isso nos trouxe essa experiência que eu estou tentando dividir com vocês. O tema de hoje são as ações coletivas. A ação coletiva, pessoal, ela tem um sistema totalmente diferente da ação individual, que vai desde a sua legitimidade, pois o legitimado para o ingresso com uma ação individual é somente o titular do direito. Já a ação coletiva, ela sempre vai ser útil e possível de ser proposta quando eu tiver um prejuízo para um conjunto de pessoas ou até o mesmo de sociedade. Elas não se confundem com a ação individual porque elas servem para mais de um autor, que são muitas das vezes impossíveis de ser identificados. E muitas das vezes são, como as do trabalhadores de uma empresa ou coisa parecida. Então, nós temos do direito coletivo as seguintes espécies: direito difuso, o direito coletivo stricto sensu e o direito individual homogêneo. Os direitos difusos são aqueles que vão além do indivíduo, que não tem como definir quais são os sujeitos afetados. São aqueles que vão para todos uma coletividade. Um dano ambiental, um derramamento de petróleo, isso é um direito difuso. Os direitos coletivos, stricto sensu, eles também ultrapassam o indivíduo. Mas, diferentemente do difuso, é possível determinar exatamente qual é o grupo, qual é a classe, ou quais são as pessoas que estão envolvidas. E é esse direito que tutela a ação coletiva sindical em sua gênese. No nosso direito coletivo brasileiro, a gente pode colocar, principalmente, como já verificamos, que o sindicato
é o legitimado máximo para se propor uma ação coletiva. Além do sindicato, obviamente, nós temos também as associações. Lembra que a gente falou nas áreas anteriores que o sindicato ele é uma associação com carta sindical? Exatamente. Então, uma associação, por exemplo, ela pode propor uma ação coletiva sindical. A diferença é que a associação ela trabalha apenas para os seus filiados e o sindicato trabalha para a categoria, mas, em sua essência, é a mesma coisa. O sindicato, como a gente falou aqui das introduções e das outras aulas, ele era o legitimado constitucional e legal porque a ele cabia o recebimento da contribuição sindical. Essa contribuição, ela dava para ele um recurso próprio, constante, que cabia a ele sempre ter esse estudo, que cabia a ele sempre ser o representante automático da categoria, e por isso a ele tinha essa legitimidade. Atualmente, com a reforma trabalhista, os sindicatos têm tido muita dificuldade em implementar grandes batalhas judiciais, uma vez que os recursos que os guarnecem eles estão escassos. Mas, no advento do artigo 791, que falava sobre os honorários de sucumbência, os sindicatos passaram a ser um grande legitimado, porque em sua essência, em sua gênese, o sindicato ele não tem o mesmo tratamento sucumbencial que uma parte comum. Ou seja, o sindicato pode entrar numa luta onde ele tenha, em caso de revés, uma punição processual menor do que um indivíduo. Então, acabou que no Brasil nós tivemos um incremento da busca das ações coletivas, em especial para resguardar os direitos dos trabalhadores. A ação coletiva, ela tem um microsistema muito interessante. Por quê? Porque quando eu for propor uma ação coletiva, ela vai ter o seu objetivo, o seu principal desígnio de guarnecer muitos trabalhadores ao mesmo tempo. Então, ela vai, quando ela for julgada, eu estou decidindo a vida não só de um trabalhador, mas de vários. Então, nós temos sempre as características marcantes dessa ação coletiva. Uma característica muito importante é que o microsistema do direito coletivo, ele sempre tem que ser maior, ele sempre tem que ser mais abrangente que o direito individual. Por quê? Porque quando eu estou falando de uma lesão que prejudica a muitos, eu tenho alargamento de conceitos. É por isso, por exemplo, no direito comum, se eu entro com uma ação, por exemplo, eu sou advogado e entrei com uma ação para pedir vínculo de emprego do escritório que eu trabalho, por exemplo. Se eu entro com essa ação, eu tenho a obrigação de trazer os fatos, eu tenho a obrigação de trazer o meu direito e eu tenho a obrigação de trazer as provas que eu quero produzir para constituir o meu direito, que é o que define o artigo 818 da CLT. Quando eu vou para essa ação, a responsabilidade é minha, ou seja, minha, do meu advogado, por óbvio.
Se eu for intentar tal procedimento e eu perder, ou seja, eu tiver o julgamento improcedente após a fase recursal, eu não poderei mais discutir esse direito, uma vez que eu estarei sob o manto da coisa julgada. No direito coletivo é diferente. O direito coletivo, quando uma ação coletiva é proposta, o que transita em julgado não são os argumentos, que é como eu já falei, o vínculo de emprego. Não são as razões de como eu fiz. E nem o julgamento do magistrado. O que transita em julgado, ou seja, o que não cabe mais discussão em direito coletivo, são as provas utilizadas naquele processo. Por exemplo, vamos supor que eu entre com uma ação coletiva dizendo que determinada empresa não pagou os salários dos trabalhadores. E durante a instrução processual, eu não consigo provar isso. E, em função disso, a ação foi infrutífera, improcedente. Se, dentro do prazo prescricional da lesão, eu conseguir comprovação de que, de fato, não foram pagos os salários, a ação pode ser ingressada novamente, que não terá nenhum prejuízo para os trabalhadores. Esse é o sistema coletivo. Então, nós temos também outras vantagens. Por exemplo, quando nós discutimos ações individuais e ações coletivas, as ações coletivas têm uma vantagem. Ela uniformiza o padrão daquela categoria para o direito que ela persegue. No direito individual é diferente. Por exemplo, se eu tenho o mesmo fato, vamos supor, eu tenho, numa determinada empresa, uma situação de assédio moral de um superior hierárquico, por exemplo. Se eu tiver 4 reclamações sobre o mesmo fato, eu corro o risco real de não ter a mesma decisão. Por quê? Eu vou ter sob júdice as provas que cada uma das partes podem produzir, a qualidade das testemunhas que cada uma pode levar, a perspicácia ou qualidade do depoimento que cada um pode produzir, e eu vou ter também a qualidade da defesa de cada caso concreto. E sem falar no mais importante, eu vou ter juízes diferentes, que isso pode gerar uma instabilidade onde eu possa ter julgamentos conflitantes. Sim, o julgamento conflitante, ele pode ser uniformizado nos tribunais superiores ou no próprio segundo grau, mas o importante é destacar que o julgamento do direito individual, ele é sempre em cima dos fatos e qualidade da prova. Ou seja, eu posso ter a mesma situação, mas em virtude da situação processual, eu possa ter um resultado qualificado e correto diferente. Aí que vem a importância da ação coletiva, porque, como já foi falado anterior, mesmo que ela seja derrotada, mas que tenham provas diferentes, ela pode sim ser reingressada. Uma questão importante a ser destacada é o efeito das decisões. Esse efeito, ele é fundamental
para dar importância para as ações coletivas. Segundo o STJ, se a ação coletiva for julgada procedente, quando se trata de direitos individuais homogêneos, ela se aplica para todos que estiverem na mesma condição de prova do dano sofrido, como no caso, um direito do consumidor. Já se essa ação for julgada improcedente, ou seja, não foi verificada a lesão coletiva, se a pessoa que foi lesada, ela não participou no processo como litisconsórcio, que é um assistente, que é uma pessoa que participa no processo como interessado, ela pode ingressar novamente. Ou seja, o direito coletivo tem essa capacidade muito interessante. Se um sindicato, por exemplo, lembrem que eu falei, o que faz prova, o que faz coisa julgada são as provas. Então, se eu ingressei com uma ação coletiva para buscar, por exemplo, um adicional de insalubridade em determinada empresa, e essa ação foi julgada improcedente, eu não prejudiquei em nada os trabalhadores que ali trabalham. Porque cada um deles, se tiver provas de que realmente eles estavam numa condição insalubre, eles podem ingressar e podem ser vencedores na demanda. Basta que ter as provas. Então, é nesse ponto que é muito importante destacar a importância da ação coletiva. Ela é um plus, ela é um albergue maior para as pretensões da categoria. Ela jamais prejudica, porque se ela ganhar, eu legitimo aquela categoria no direito vencido. E se ela for improcedente, eu não prejudico aqueles trabalhadores que poderão, sim, ingressar novamente, individualmente, para pleitear os mesmos direitos, onde ali eles podem fazer provas novas que podem levar ao convencimento do magistrado. Então, é sempre algo a acrescentar, nunca diminuir. Segundo a lei, os legitimados para propor uma ação coletiva, eles são elencados um a um. O primeiro, que é o representante maior de qualquer direito difuso ou coletivo no nosso país, ordenamento jurídico, é o Ministério Público. No caso do direito sindical coletivo, é o Ministério Público do Trabalho. Eu tenho como legitimado também a União, Estado, Município e Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, as associações constituídas há um ano, que incluam nos seus fins institucionais a defesa dos direitos, e esses legitimados, eles podem propor em nome próprio e no interesse das vítimas e sucessores e ação coletiva de danos individualmente sofridos. O interessante dessa legitimidade, como já falei, é que as ações coletivas, elas são de competência concorrente. Ou seja, todo mundo que tiver legitimidade pode ingressar com a ação coletiva. Obviamente que na seara trabalhista, o legitimado maior é o Ministério Público, o legitimado abaixo do Ministério Público é o sindicato da categoria e o legitimado em terceira grandeza, nessa hierarquia colocada, seria o sindicato, a associação constituída.
Na verdade, pessoal, o crescimento das associações de trabalhadores ela tem crescido muito. Porque uma vez que o imposto sindical ele foi considerado opcional pela reforma trabalhista, os sindicatos lembram que eu falei anteriormente que os sindicatos têm o problema de terem o monopólio de representação. Ou seja, eu só posso ter um sindicato para uma base territorial e para uma categoria. Já as associações, elas são livres. Eu posso ter uma associação para determinada categoria, determinada base territorial, e essa associação ela pode se multiplicar. Eu posso ter 50 associações da mesma base territorial e categoria. A diferença é que as ações coletivas que ela propor só vão ter eficácia, que isso também é verificado pelo juiz, se a matéria que ela estiver reivindicando estiver dentro da sua pertinência temática, se os substituídos que ela estiver representando estiver dentro do seu escopo e se ela preencher alguns requisitos formais, dentre eles, está com mais de 1 ano regularizada. Essa é uma característica fundamental. Por isso que no nosso direito moderno, as ações coletivas elas têm sido muito prestigiadas, porque ela diminui a quantidade de ações no judiciário, ela tem essas garantias que, num caso de improcedência, ela não prejudica o direito individual e ela ainda tem uma diferenciação nos ônus sucumbenciais, que isso tem feito uma grande explosão no Brasil, quer seja da propositura de ações coletivas, quer seja da criação de associações classistas ao invés de sindicatos. Uma questão muito importante é para quem essa tutela coletiva se atribui. Se ela vale para todos os membros do sindicato, se ela vale para todos os associados ou se ela vale para todos os integrantes da categoria. A jurisprudência moderna tem a seguinte situação. Conquanto a legitimidade do sindicato para a propor ação na colegialidade de substituto processual da categoria seja ampla, nos moldes do artigo 8º, inciso 3º da Constituição, é fato que a coisa julgada, produzida na presente ação, teve seus limites subjetivos delimitados pela indicação dos substitutos relacionados na petição inicial. Logo, não se pode, na fase de execução, promover a ampliação dos legitimados em enlastecer o comando condenatório proferido na ação coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada, que tornou imutável a questão dos titulares do direito reconhecido. Embora prescindível o rol de substituídos, em ação no qual o sindicato figura como substituto processual, certo que, no caso, o sindicato reclamante e a sentença proferida na ação coletiva delimitaram os substituídos beneficiados pela decisão. Essa questão, pessoal, ela é muito grave e muito importante, porque toda vez que tem uma ação coletiva, principalmente de magnitude de relevo, sempre a empresa, quando vai fazer a sua defesa, ela sempre tem aquela impressão que vira uma caixa de Pandora. Porque você faz uma instrução processual e você não sabe o verdadeiro tamanho de uma eventual condenação. Então, o que o ordenamento jurídico diz? Antigamente, tinha súmula do TST dizendo que era
indispensável a propositura de uma ação do rol de substituídos. Ou seja, eu deveria de estar, naquele momento, quem seriam os empregados e empregadas que se beneficiariam ou teriam seus direitos lesados. Atualmente, eu não sou mais obrigado a fazer o rol. Eu posso dizer que existem trabalhadores numa condição de prejuízo e depois, na execução, eu vou ter que comprovar, que se chama-se de execução por artigos, que aquele trabalhador ou aquela trabalhadora preenche os requisitos para ser albergado pela decisão coletiva. Mas, importante destacar que a jurisprudência vem se sedimentando que, uma vez eu indicando as pessoas em prejuízo, eu não tenho como alargar esse rol de substituídos, uma vez que eu já delimitei para a empresa o tamanho e a abrangência definitiva do título executivo. Por isso que fica o recado para os advogados. Ao propor uma ação coletiva, ou você delimita com clareza todos os seus substituídos, ou deixe para fazer na execução. Diferentemente, por exemplo, de associações, que eu tenho que comprovar que aquela pessoa era associada ao tempo da propositura da ação para que ele seja albergado pelos limites da decisão. Outra jurisprudência dos limites da coisa julgada é justamente a jurisprudência no sentido de que a seguinte situação: a sentença genérica prolatada no âmbito de ação civil coletiva, por si, não confere ao tributo do devedor de quantia certa ou já fixada de liquidação. Porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando apenas a responsabilidade do réu pelos danos. A condenação, pois, não tem liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no artigo 475J. Nesse caso, a questão era simples. O que acontece? Se eu tenho um rol de substituídos, teoricamente, quando chega a estabilização da decisão, eu já tenho como fazer a liquidação de todos os trabalhadores que estão na situação de prejuízo. Só relembrar que até a reforma trabalhista, as ações não precisavam ser líquidas. Eu fazia apenas a designação do valor da causa para escolher o rito que meu processo seguiria, ou seja, rito sumário, sumaríssimo ou ordinário. Com o advento da reforma, passa-se a exigir a liquidação das parcelas pretendidas. E nesse aspecto, se uma ação coletiva for feita com rol de substituídos, obviamente que ela pode ser líquida. Já no caso de uma sentença genérica, onde não contenha o rol de substituídos, eu vou precisar, após o trânsito em julgado, fazer a liquidação individual de cada substituído, em que nessa substituição eu tenho que provar que aquele trabalhador preenche os requisitos da lesão e eu tenho que quantificar o valor da lesão. Daí, quando se fizer tal assertiva, eu vou fazer uma situação diferente, porque essa liquidação
dos direitos, que prevê lá no artigo 879, parágrafo da CLT, ela tem como previsão o término da fase de conhecimento. Por quê? Eu tive uma fase de conhecimento coletiva, que ao final da ação, eu chego a um trânsito julgado que ele não é quantificável. Por isso que quando eu quantifico individualmente, após o trânsito julgado dessa ação coletiva, eu finalizo o conhecimento da ação, porque eu vou fazer a liquidação e execução nos termos do artigo 879, onde as partes são chamadas exclusivamente para falar de cálculos. E essa decisão, inclusive, ela é irrecorrível, porque ela é uma decisão interlocutória, então não cabe recurso. Que daí, uma vez discutido esses cálculos e aperfeiçoada essa decisão, que vai abrir o prazo para o executado nos termos do artigo 880 da CLT, para que ele faça o pagamento e aí, somente aí, que o executado vai poder discutir qualquer vício na formação daquele título, como rege o artigo 884, parágrafos da mesma CLT. Então, considerando aí os limites dessa coisa julgada, a gente tem algumas situações que elas são polêmicas na jurisprudência. Alguns tribunais entendem que a coisa julgada da sentença coletiva, ela vai até os limites do órgão prolator. Ou seja, se eu tenho um juízo, por exemplo, uma vara que pegue o estado do Pará, por exemplo, que é o meu estado de origem, uma sentença dela só albergaria até onde ela chega. Esse tema, inclusive, já foi tema número 1075, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, onde ele, ao interpretar o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, coloca que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes no limite da competência territorial do órgão julgador. A diferença é que, quando se fala de direito do trabalho, temos que entender que a competência de qualquer vara trabalhista, ela tem competência federal. Então, o que define uma sentença coletiva na Justiça do Trabalho, no caso de uma ação sindical, ela não é a competência do órgão prolator nesse caso, mas sim a abrangência territorial do sindicato. Ou seja, se eu tenho um sindicato municipal, qual é a eficácia da ação coletiva, da sentença coletiva dele? O município que ele representa. Se for estadual, o estado. Se for multiestadual, os diversos estados. Se for nacional, nacionalmente. Que é uma situação que foge um pouco da regra de que foi definida pelo tema do Supremo Tribunal Federal que eu disse anteriormente. Então, essa questão ela é muito delicada, principalmente se, ao se deparar numa situação dessa, tenha essa argumentação de enquadramento, que, de fato, quando se fala de uma sentença genérica, que é o caso, às vezes nem é fato de debate, nem é objeto de debate, porque você está discutindo uma situação que algo desse relevo só vai ser verificado numa eventual execução, porque é quando vai aparecer
quando vão se apresentar os legitimados. Outra questão que é extremamente importante destacar, depois de ultrapassado a abrangência territorial das decisões coletivas, é a prescrição. Nas ações individuais, a prescrição do título, ela é sempre baseada no direito individual, ou seja, para eu ingressar com uma ação trabalhista, eu tenho a prescrição de 5 anos para trás, com o limite de 2 anos após eu terminar, após o desdinde do pacto laboral. Ou seja, a prescrição executiva após o trânsito julgado, agora nessa nova modalidade de impulso da parte da execução, ela também é de 2 anos. Ou seja, eu ficando 2 anos inerte, o meu processo prescreve no âmbito individual. Já no âmbito coletivo, como nós estávamos falando, o âmbito coletivo, ele tem uma visão da mais absoluta amplitude. Por quê? Ele tem como interesse principal e fundamental a aplicação mais variada e irrestrita dentro dos prejudicados, porque muitas das vezes a violação do direito coletivo que é identificado e reconhecida numa tutela coletiva, ela não era sequer conhecida pelos seus substituídos, o que é muito comum. Às vezes a gente tem uma situação que o direito que nasce para aquela categoria, ele só foi albergado, constituído ou descoberto muito tempo depois. Isso já acontecemos com casos, por exemplo, de contaminação ambiental, casos de risco da atividade, são situações que só vêm à tona depois de uma certa investigação. Então, não tinha como aqueles trabalhadores que tinham saído do contrato de trabalho, naqueles 2 anos, intentar com uma ação, porque eles sequer conheciam o direito vulnerado. Então, durante muito tempo, a prescrição no direito do trabalho, em ações coletivas, ela teve uma discussão. Por quê? Se dizia e se fazia a interpretação em muitos tribunais que a prescrição bienal, como eu falei anteriormente, ela era uma prescrição irrestrita. Ela era uma prescrição aplicável para todo o sistema. Só que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele implementou a súmula 150, que essa súmula 150, ela definiu que em direitos coletivos, a prescrição da execução é a mesma prescrição da ação. Eu lembro a vocês que a prescrição dos direitos trabalhistas é de 5 anos. E a prescrição individual é de 2. Então, no sistema coletivo, a interpretação é diferente. Ou seja, a ação coletiva, quer seja pelo Ministério Público, quer seja pelo sindicato, se ela for proposta hoje, ela alberga no mínimo 5 anos para trás. Porque nós temos, inclusive, ministros do TST que entendem que a proteção coletiva ela é tão cara e tão fundamental no nosso sistema, nosso ordenamento jurídico, que sequer possui prescrição da ação,
uma vez reconhecido, ela alberga todo o para trás e a prescrição só vai ter efeito para a execução. Ou seja, interpretando a súmula 150 do STF, se eu tenho a prescrição geral trabalhista em 5 anos, a prescrição executiva, ela também é de 5 anos. Ao contrário de alguns tribunais que ainda entendiam ou ainda entendem, já numa condição minoritária, de que a prescrição também seria bienal. Outro ponto importante de relevo era que durante muito tempo a prescrição das execuções coletivas, elas tinham uma questão que era utilizada do Código de Defesa do Consumidor, que era a publicação de editais. Por quê? Esse sistema coletivo ele previa que uma determinada entidade entrou com uma ação e essa ação foi procedente. Como é que eu daria ampla divulgação para as pessoas prejudicadas? Aquele sistema, antes de ser revisto pela jurisprudência atual, ele dispunha que você tinha que fazer uma publicação editalícia, onde essa publicação editalícia era o prazo que fazia um marco inicial do prazo prescricional, sendo que atualmente não é mais esse entendimento. Atualmente, o entendimento sedimentado é que o início do prazo prescricional para execução de título coletivo, ele é de 5 anos do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Então, é muito importante que o sindicato ele faça o papel dele de dar ampla ciência para as pessoas envolvidas em ações coletivas, porque o prazo prescricional ele tem uma fluência automática. Uma vez transitado em julgado o processo de conhecimento, eu vou ter uma fluência natural da pretensão executiva em 5 anos e não tem mais discussão em relação a isso. Como a gente verificou, as execuções e as ações coletivas, elas têm peculiaridades muito interessantes. Ou seja, recapitulando, uma ação coletiva, ela é sempre mais abrangente que uma ação individual. Uma ação coletiva, ela tem o tratamento diferenciado na sua instrução, ela tem o tratamento diferenciado na sua sucumbência, ela tem um tratamento diferenciado na sua prescrição executiva e ela tem um tratamento diferenciado na legitimação, uma vez que no sistema individual eu não posso pleitear direito de outrem, mas no sistema coletivo eu tenho inclusive a legitimidade ativa concorrente. Por exemplo, eu posso ter uma ação que tenha o Ministério Público pedindo, eu posso ter uma ação praticamente idêntica que o sindicato peça e eu posso ter uma ação idêntica que a associação peça. Não se esqueça, que é muito importante falar, que o direito, no caso do conhecimento, ele é diferente da execução. Por exemplo, eu posso ter uma sentença procedente coletiva dessas 3 entidades, que vai gerar apenas um título. Qual é a diferença na prática? A diferença na prática é que a sentença coletiva, ela se encerra no trânsito julgado. Na maioria dos processos, eu não tenho vida processual depois do trânsito julgado da sentença de conhecimento. É aí que vem uma questão muito simples. O nosso sistema processual coletivo,
ele não prevê sequer a prevenção do juízo que prolatou a decisão para julgar a execução. Ou seja, qualquer juízo pode processar e julgar a execução. Inclusive, qualquer advogado pode extrair aquele título executivo e processar. Então, o que é que o sistema queria? O sistema queria privilegiar que quanto mais entidades perseguissem a ação e tutelas coletivas, mais protegidos os direitos seriam. Por isso que eu posso ter títulos coletivos de entidades diferentes, desde que tenham legitimação, e eu vou ter execuções diferentes de acordo com cada advogado. A diferença é que, pelo menos em princípio, os honorários sucumbenciais do título coletivo e eventuais multas ficam a cargo do advogado que constituiu o título no conhecimento e da entidade que foi prejudicada no título próprio. Por exemplo, se eu tenho um sindicato que entrou com uma ação coletiva para informar uma violação de uma norma coletiva que ele é o signatário. Quando eu formalizo e solidifico esse título executivo, eu vou ter um sindicato que tem direito a receber a multa. Ou seja, se um advogado fizer a execução, essa multa obrigatoriamente vai para o sindicato. E os honorários de sucumbência, mesmo que seja um advogado diferente do conhecimento, ele vai perceber os honorários advocatícios contratuais com o cliente, mas a sucumbência ela vai estar adstrita ao advogado que conseguiu o título. Então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de vocês, a oportunidade que a TV Justiça me honrou com esse convite para falar com vocês sobre algo que eu gosto tanto, que é direito sindical, que eu vivencio todos os dias. E eu espero que tenha ficado sedimentado pelo menos os pilares básicos do direito coletivo e sindical, onde nós temos que ter a organização do sindicato, nós temos que ter a organização formal para a constituição das entidades, nós temos que ter a organização formal para a produção dos instrumentos coletivos, onde nós temos as regras para se fazer o movimento grevista, que são complementares e consequências da negociação, e nós temos, por fim, as regras e instrumentalização para a negociação coletiva. Sendo assim, com os meus agradecimentos já registrados e a minha gratidão penhorada aqui, eu queria chamar o último quiz. Como eu falei, a questão da prescrição, ela é uma pegadinha muito grande. Primeira pergunta, qual é o prazo prescricional de uma ação coletiva? 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos? O prazo prescricional da ação, como eu já disse, é o direito de ação. 2 anos seria se fosse uma ação individual, mas como é uma ação coletiva, a prescrição que prevê o artigo 7º não se aplica. Então, a regra que eu tenho é a regra geral, é a alternativa D, 5 anos. Vamos para a próxima. Aqui, nós colocamos a cereja no bolo, que é justamente aquilo que dá razão a esse microsistema de ação e execução de tutela coletiva. Aqui nós perguntamos qual é o prazo prescricional de execução do título executivo. E nós temos aqui a mesma questão, os 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. E você que prestou atenção nas nossas aulas, já entendeu que 2 anos é pegadinha. A prescrição para a ação e a prescrição executiva, nos termos do artigo 150 da súmula, nos termos da súmula 150 da STF, é a alternativa D,
5 anos. É a mesma prescrição executiva do direito de ação. Vamos para a próxima, terceira e última. Aqui nós temos outra pegadinha. Qual é o limite territorial da abrangência de uma ação coletiva? A abrangência da entidade sindical autora, a abrangência nacional, a abrangência para todos os empregados das empresas atingidas ou da empresa atingida, ou para todos os empregados do grupo econômico atingido. Nessa aqui, pessoal, eu facilitei, porque eu poderia ter colocado a inteligência do direito civil, que diz que é do juízo prolator. Mas nesse caso, como estamos falando de sindicato, a abrangência territorial vai ser sempre a mesma do sindicato autor da ação, ou seja, alternativa A. Como nós verificamos também ao longo desse curso, dessas 5 aulas, o sindicato pode ter abrangência municipal, multimunicipal, estadual, multiestadual e nacional. Ou seja, de acordo com a abrangência territorial do sindicato, é que vai ter a eficácia de uma ação coletiva. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência de assistir esse trabalho feito com muito carinho. E eu queria estender meu agradecimento a todos os integrantes aqui da TV Justiça. Obrigado pela oportunidade. Estaremos em constante contato, onde eu vou deixar o meu material para ser divulgado para os que têm interesse. E estarei disposto para responder eventuais perguntas, caso sejam interessantes, nos meus canais do Instagram, na minha página do escritório, que vão estar divulgadas oportunamente. Eu agradeço e até a próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.